Então, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma antena aberta da Raposo Subtil e Associados. O meu nome é Joana Rola de Voto, sou advogada com experiência nas áreas de bancário e financeiro, compliance, regulatório empresarial e veículos de investimento. Tenho comigo o meu colega, Dr. João Luz Soares, especialista nas áreas de penal, compliance, empresarial, regulatório, e ambos fazemos parte do núcleo de ativos virtuais e blockchain da RSA. Hoje temos connosco um tema relativo ao aviso do Banco de Portugal número 1 de 2023, que vem regular no âmbito das entidades que exercem atividades com ativos virtuais, aqueles que são os deveres e as obrigações no contexto da prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Como sabemos, os criptoativos como a Bitcoin, a ITA, Monero, entre outras criptomoedas, podem ser usadas para fins lícitos ou ilícitos, como qualquer outro produto ou serviço financeiro. No entanto, os criptoativos, pelas suas características, o seu tendencial anonimato, permitirem fazer transferências irreversíveis e descentralizadas, e estarem neste momento maioritariamente fora do perímetro regulatório e, portanto, de supervisão, acabam por ser utilizados muitas vezes como meio para financiar as atividades criminosas. E isto fez com que a prevenção e o combate do branqueamento de capitais e do financiamento de terrorismo nestas áreas, que eu vou começar a designar pela sigla BCFT para ser mais rápido, tenha merecido especial atenção por parte do nosso regulador. E, portanto, vamos salientar aquilo que, à data, é a legislação e a regulamentação aplicável, sem prejuízo de vos darmos umas luzes daquela que vem a ser a futura regulamentação europeia aplicável. Relativamente à nossa exposição, nós vamos procurar fazer aqui um seguimento daquilo que é o índice sistemático do diploma. Vamos fazer-vos um enquadramento da legislação e da regulamentação aplicáveis e da sua evolução, falar da cadeia de controle de compliance, que é um dos grandes temas que este aviso vem trazer, os deveres aplicáveis e dar aqui uma ênfase naqueles que são os deveres mais importantes deste aviso. Por um lado, a identificação e diligência, e por outro, a gestão de risco e os fatores de risco. E depois, no final, deixamos um período para Q&A, sem prejuízo que a RSA continuará a apoiar e a acompanhar esta legislação e regulamentação, e, portanto, estaremos disponíveis, naturalmente, sempre que tenham questões para nos fazerem chegar as mesmas. Vamos deixar no final também os nossos contactos para que o possam fazer. Começando então aqui pelo enquadramento. A procura para uma uniformização da criminalidade do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo nos Estados-membros começou já na Convenção de Viena em 1988 e, portanto, as iniciativas a título legal começaram com a transposição da Diretiva AML5, a Diretiva 2018-843 de 30 de maio, que veio adequar os comandos legais à realidade específica das entidades que exercem atividades com ativos virtuais, sem prejuízo, naturalmente, da neutralidade tecnológica a que a legislação tem de estar afeta. E, portanto, a Diretiva AML5 foi transposta pela Lei 83 de 2017, pela Lei 58/2020, que alterou, então, a Lei 83 de 2017, ou seja, a lei base de branqueamento de capitais. Esta lei, no seu artigo 112A, veio alargar o elenco das entidades abrangidas e veio incluir estas entidades como entidades não financeiras e definiu também pela primeira vez, a título nacional, o que é que são ativos virtuais. E, portanto, a partir desta transposição, passou a aplicar-se a lei base de branqueamento de capitais a todas estas entidades. Posteriormente, o Banco de Portugal, que é a entidade de supervisão apenas nas matérias de branqueamento de capitais, que é aquilo que existe no âmbito legal e regulatório atualmente em vigor, ou seja, estas entidades são apenas reguladas no contexto do BCFT, e o Banco de Portugal veio emitir o primeiro aviso setorial nesta matéria, que foi o aviso 3 de 2021,
que só foi aplicável, ou seja, só entrou em vigor depois, a 14 de abril, que veio concretizar a obrigação de registro destas entidades, ou seja, estabelecer os manuais de políticas e procedimentos que estas entidades deveriam ter e também dar os formulários necessários à aplicação por parte destas entidades para obterem a tal autorização. Mais recentemente, em janeiro deste ano, foi publicado o Aviso 1 de 2023, que só vai entrar em vigor a 15 de julho deste ano, com exceção, uma pequena exceção relativamente à videoconferência, que já pode ser neste momento utilizada, e vem regulamentar os deveres e as obrigações destas entidades, à semelhança daquilo que acontece no âmbito de outros setores, por exemplo, o setor imobiliário. Temos o INPIC como entidade de supervisão, que depois emite um regulamento relativamente a estas matérias que concretiza a lei. Com as entidades de ativos virtuais, funciona exatamente da mesma forma. Este aviso foi objeto de uma declaração de retificação, em número 371 de 2023, do início deste mês, portanto no dia 9, que não tem alterações substanciais, ou seja, veio só corrigir meros lapsos de remissão legal e dentro do próprio regulamento. Dito isto, as restantes normas aplicáveis acabam por ser todas aquelas que são aplicáveis no âmbito do branqueamento de capitais, portanto, o Código Penal, a Lei de Combate ao Terrorismo, a lei, o regime do RCBE, a parte das medidas restritivas e das medidas de combate à corrupção e à criminalidade financeira, e, além desta legislação nacional, há também um conjunto enorme de soft law europeia relacionada com ativos virtuais, que foram emitidas pelas ESAs, ou seja, pela EBA, pela ESMA e pela IOPA, e também pelo GAFI, o Grupo de Ação Financeira, mas que são apenas de soft law, que acabam naturalmente por depois inspirar a aplicação da legislação europeia. Começando aqui com uma breve referência que é importante antes de entrarmos no aviso, que tem que ver com aquela que foi a opção legislativa por parte do regulador europeu e depois por parte do legislador nacional. Vimos que a Lei 58/2020 vai então adaptar a legislação nacional no contexto destes ativos virtuais por transposição da diretiva da AML5. Quais foram as grandes diferenças entre a diretiva e a lei? Foram duas. O primeiro é o desvio semântico ou terminológico entre moeda virtual e ativo virtual, que não tem propriamente muita relevância, moedas virtuais, ativos virtuais, criptoativos, o que lhe quisermos chamar, mas, sobretudo, definiu de forma diferente, acabando por a lei ir mais além do que foi a diretiva. Igualmente, e esta é a segunda diferença, houve um alargamento do leque das entidades abrangidas, porque foram feitas algumas críticas no âmbito subjetivo da diretiva, em que foram deixadas de fora algumas entidades, como veremos de seguida, e naturalmente o lapso decorrido entre a publicação da diretiva em 2018 e depois a posterior transposição em 2020 veio permitir também que o legislador nacional viesse abranger outras atividades e serviços que deveriam ter sido reguladas e que não foram inicialmente. Portanto, temos aqui uma baliza legal que é permitida aos Estados-membros e o nosso Estado e bem veio abranger mais serviços. Relativamente a esta primeira definição, qual é a grande diferença? Vou passar a ler aqui o conceito, que a moeda virtual é entendida como uma representação digital de valor que, e diz a diretiva, não seja emitida ou garantida por um banco central ou uma autoridade pública. E esta é a primeira grande diferença, porque a lei vai excluir esta remissão. E o que é que isto implica? Que todas as criptomoedas que sejam emitidas por governos nacionais, como foi o caso, por exemplo, do governo venezuelano, do governo chinês e do governo sul-coreano, não estariam abrangidas, enquanto que na lei, se agora Portugal decidisse ter a sua própria criptomoeda, ao nível estatal, digamos assim, estaria abarcado por esta definição de ativo virtual. Depois diz-nos que
não esteja necessariamente ligada a uma moeda legalmente estabelecida, ou seja, necessariamente, ao contrário, podemos ler que se inclui neste âmbito as stablecoins, que são basicamente criptomoedas cujo valor está associado ao de uma determinada moeda fiat, por exemplo, o euro ou o dólar, ou de uma mercadoria, como por exemplo o euro. E depois continua a definição que não possua o estatuto jurídico de moeda ou dinheiro. A lei vem dizer que, além de ser moeda ou dinheiro, que a lei substitui por moeda fiduciária, o valor mobiliário ou outro instrumento financeiro. Ou seja, passamos aqui a incluir os tokens de investimento, por exemplo, ou seja, sempre que o próprio do investidor tenha alguma determinada expectativa de retorno, portanto, a atribuição de um lucro que seja. E depois continua dizendo que é aceito por pessoas singulares ou coletivas como meio de troca e que pode ser transferida, armazenada e comercializada por via eletrónica. A distinção aqui, mais uma vez, da lei é que foi acrescentado como meio de troca ou de investimento, ou seja, duas características que são associadas, portanto, à moeda fiat, na verdade, ou qualquer outro meio de pagamento. Relativamente aqui à transferência ou armazenamento em via eletrónica, queria apenas deixar a nota de que, naturalmente, este tipo de ativos são baseados em tecnologia de registro distribuído, ou seja, nomeadamente naquilo que conhecemos por blockchain. Queria também ainda dizer que estas entidades têm de identificar no seu plano de negócios o tipo de serviços que pretendem prestar. E quais são esses serviços? Aqui temos a verde os novos serviços que foram acrescentados pela lei, e aqui em cima, eu não sei se vocês conseguem ver o meu rato, temos as entidades que estão abrangidas pela lei. Então, vai incluir-se a título legal. Aliás, vou começar por dizer-vos o que é comum. Os serviços de trocas entre ativos virtuais e moedas fiduciárias. E o que é que o legislador nacional vai fazer? Não fazia sentido nenhum os crypto-to-crypto exchanges, ou seja, que as trocas de ativos virtuais entre ativos virtuais não fosse também abrangido e, portanto, veio aqui acrescentar algo que era natural. Portanto, se eu trocar Bitcoin por ETH, agora este serviço já está abrangido pela aplicação da lei do BCFT. Depois, os serviços de transferência de ativos virtuais foram incluídos e relativamente à custódia de carteiras mudou-se aqui um bocadinho, portanto, a forma de redação, em que se inclui os serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou de instrumentos que permitam controlar, ter, armazenar ou transferir esses ativos, incluindo chaves criptográficas privadas. Ou seja, se eu quiser fazer a custódia, por exemplo, de hot ou cold wallets, carteiras frias ou quentes, ou seja, guardar simplesmente, por exemplo, chaves criptográficas, isto também já está aqui incluído. O que é importante dizer? O MiCA, que eu vou falar de seguida, vem ainda mais além depois daquilo que são os serviços e atividades, por exemplo, foram deixadas fora da lei. Ou seja, estas entidades, neste momento, que eu vou referir a seguir, o tipo de atividades, se fizerem este exercício, não estão abrangidas por esta lei. É o caso, por exemplo, da colocação de criptoativos, da recepção e transmissão de ordens em nome de terceiros, ou seja, as plataformas fazerem isso em nome dos seus utilizadores, e, por exemplo, a consultoria em matéria de criptoativos. Estas entidades registadas junto do Banco de Portugal estão identificadas e são públicas, por isso todos os investidores que queiram, portanto, fazer investimentos ou guardar, fazer a custódia dos seus criptoativos, devem sempre verificar se estas entidades estão devidamente registadas junto dos supervisores nacionais dos países de origem. Ou seja, por exemplo, no caso do Banco de Portugal, temos já 9 entidades CASPs registadas e, de facto, o não registro tem coimas que podem ir até 1 milhão de euros
portanto, aconselhamos a toda a gente a ver quais são as marcas, as empresas já registadas. Marcas que se conheça, por exemplo, temos o Bison Digital Assets, que é conhecido por quase todos pela publicidade que teve, por ter sido o banco, a primeira empresa a fazer custódia em Portugal, pelo menos com uma instituição de crédito por trás. Temos a Mind the Coin, temos a UTrust e temos a Criptoloja. São apenas alguns exemplos destas 9 entidades. Depois, relativamente àquilo que vai ser o nosso futuro. Em 24 de setembro de 2020, a Comissão Europeia veio publicar uma estratégia para os serviços financeiros digitais, juntamente com um pacote de serviços financeiros digitais. Isto envolveu 3 propostas legislativas. Uma, que é a mais importante aqui para a nossa formação, é o MiCA, que é a Regulamentação do Mercado de Criptoativos Europeus, o DLT, que é um Regulamento de Tecnologia de Registro Distribuído, que é um regime piloto que já foi publicado e já entrou em vigor, e depois o DORA relativamente à resiliência digital. O que é que acontece? Todo o conjunto de regulamentação europeia vai acabar por ter algum impacto e, portanto, vai ter de ser adaptada ou gerida em conformidade com o novo pacote legislativo quando os mesmos estiverem naturalmente em vigor, que foi o caso, por exemplo, agora do DLT, que apesar de ainda não ter sido de alguma forma regulamentado em Portugal e a legislação ter sido adaptada, por exemplo, o Código dos Valores Mobiliários, como foi no caso espanhol, da congênere europeia, no futuro isto vai acabar por acontecer. E, portanto, temos exemplos como a MiFID, a SDR, o regulamento do prospecto, o regulamento de abuso do mercado, etc. Outra nota que não está aqui referido no PowerPoint, mas que é a proposta de revisão do regulamento sobre transferência de fundos, que é bastante importante ao nível também do branqueamento de capitais, que vem obrigar, na senda daquilo que era a recomendação do GAFI já há alguns anos, que os CASPs incluam informações completas sobre o remetente e o beneficiário de todas as transferências dos ativos virtuais. Este regulamento já fala um bocadinho também das transferências. Nós, por opção de tempo, acabamos por não referir nesta apresentação em profundidade, mas é também algo relevante. Quanto ao branqueamento de capitais, a nota que vos queria deixar ainda de que vai passar a existir, em vez de um instrumento, ou seja, a diretiva da AML quinta, 2 elementos distintos a nível europeu. Vai haver uma diretiva, a AML sexta, que depois naturalmente terá de ser transposta pelos Estados-membros, e haverá um regulamento de aplicação direta. E há ainda uma entidade europeia que vai ser criada para supervisionar todas as entidades em matéria de BCFT. Agora passo aqui a palavra para o meu colega João, que vai falar-vos aqui, dar-vos um enquadramento sobre as potencialidades para o crime. Muito obrigado, Joana. De facto, a mim cabe-me fazer aqui aquilo que é um ponto de situação referente não só às potencialidades de utilização e de investimento dos ativos virtuais, mas sobretudo sublinhar aquilo que podem ser alguns dos riscos existentes. Agora, para fazer esse ponto de situação, parece-me aqui profícuo fazer também uma análise rigorosa e objetiva do concreto momento que vivemos, obviamente, todos os intervenientes jurídicos, mas que se relaciona também com aquilo que é a antecâmara que justifica também este aviso do Banco de Portugal. O mundo é hoje, como sabemos, passado por aquilo que são vetores de tensão fraturantes, nomeadamente no âmbito do direito penal, mais concretamente até no âmbito do direito penal económico, e que têm vindo a exigir aquilo que é uma resposta qualitativa diferenciada, com aquilo que é também a consideração muito difícil, muito profunda, entre um equilíbrio dos valores de liberdade versus os valores de segurança. Portanto, para o mundo do direito penal, existe aqui uma ideia de assunção também explícita da fragilidade e da própria incompletude humana. O ser humano aqui entre espaço e tempo só se consegue verdadeiramente afirmar quando sai da sua esfera do eu e começa a fazer, enfim, relações intersubjetivas também de direito penal em direção à esfera do outro. E isso, no âmbito dos ativos virtuais, tem uma especial importância. E tem uma especial importância porque hoje a realidade coeva é entendida como um espaço ou como vários espaços
estão em constante mutação e que acaba, obviamente, também por colocar desafios renovados. Com o surgimento destes novos espaços, com o surgimento desta verdadeira cascata de espaços, existe um perigo latente e que é sublinhado pelas próprias características dos ativos virtuais, que é a criação de vagas e de espaços de impunibilidade. Portanto, este momento concreto de análise tem que ser também considerado não só naquilo que é o processo de aquilatar as características fundamentais deste aviso do Banco de Portugal que a Joana já referiu, mas também daquilo que é também o posicionamento de futuro dos intervenientes jurídicos neste mundo dos ativos virtuais. Nós tivemos uma crise em 2007 que, enfim, acarretou aquilo que foi a necessidade de reequacionamento ao nível dos diferentes comportamentos, quer por parte dos sujeitos, por um lado, quer por parte também, por outro lado, aquilo que eram as instituições do grande teatro financeiro internacional. Gradualmente começou naquela altura a surgir aquilo que era uma convicção, que era uma crise sem paralelo, quer pela sua gênese, quer pela sua expansão, quer pelo seu efeito de contaminação, mas sobretudo pela forma como os estándares de controlo não o conseguiram subverter ou conter. Portanto, hoje em dia esses ecos do passado voltam a afirmar-se e voltam a ouvir-se aqui como alertas para o futuro. Portanto, é muito importante que os intervenientes neste mundo dos ativos virtuais estejam também capacitados, em termos de literacia jurídica, de literacia financeira, de literacia também tecnológica, para poder lidar com os riscos que podem estar inerentes a este tipo de investimento em ativos virtuais. Obviamente também que o aviso do Banco de Portugal vai ser um passo nesse caminho, vai ser um passo na persecução desse objetivo. Portanto, o tema atual é esta sensibilidade, uma sensibilidade que eu diria que corresponde a uma tomada coletiva de consciência para os fenómenos relacionados com este mundo económico, com este mundo do direito penal económico, concretamente com este mundo dos ativos virtuais, com a necessidade de prevenir novos cataclismos, com a necessidade, sobretudo, de a eles poder reagir. Agora, isto tem uma nova nuance, ou tem um especial significado, como dizia a Joana, neste novo tipo de criminalidade. É uma criminalidade que está em lugar nenhum, é uma criminalidade que corresponde cada vez menos a um território, ou a vários territórios, ou a pluribus territórios. Desenvolve-se, na maior parte, no espaço virtual ou no espaço digital. Por isso, exige também um papel cada vez mais presente por parte dos Estados naquilo que é, ou naquilo que poderá ser, a fixação de critérios de combate à criminalidade económica, de reforço do papel dos próprios Estados nesse combate, naquilo que é a necessidade de cooperação entre os Estados e também depois naquilo que são estes fóruns de discussão de questões, de pontos doutrinários, que podem, obviamente, mais do que ser pontos de chegada, ser pontos reflexivos de discussão futura e de evolução dos próprios institutos jurídicos. Eu deixei-vos aqui, de forma provocatória, aquilo que são algumas notícias, alguns prints relacionados com o colapso da FTX, com a insolvência de algumas corretoras, de fraudes associadas ao protocolo de finanças centralizadas. Deixei-vos também aqui alguns dados estatísticos que depois serão disponibilizados. Mas aqui o ponto de partida para esta nova potencialidade do crime é único. Estamos perante aquilo que é um novo método de transacionar valores monetários que não utiliza nem depende de uma supervisão de uma instituição central, é, portanto, completamente descentralizada, numa lógica peer-to-peer, ponto a ponto, e que defende ou tende a defender com unhas e dentes aquilo que é a privacidade e também o anonimato dos seus utilizadores como características fundamentais. O problema é que estas características podem também facilitar aquilo que são transações sem medidas de controlos adequadas e, obviamente, podem possibilitar que estes ativos virtuais sejam utilizados também como um instrumento auxiliar daquilo que podem ser possíveis ilícitos criminais. Quando falamos neste espectro, obviamente, de ativos virtuais e das pontes lógicas de contacto que são estabelecidas com a prática de alguns desses ilícitos criminais, falamos, obviamente, também nos riscos associados aos ativos virtuais e que são exigidos e que são essenciais que sejam conhecidos na tal ótica de construção de uma cultura de investimento em ativos virtuais. Não os vou aqui, obviamente, também sublinhar a todos, mas todos aqueles que tradicionalmente são aqui indicados. A risco de perda parcial, o risco de liquidez, a elevada volatilidade, etc, etc, etc. Agora, mais do que isso e mais do que os riscos, eu gostava
de também aqui sublinhar que o Departamento de Penal e Compliance da RSA tem sido aqui, nos últimos tempos, nas últimas semanas, nos últimos meses, cada vez mais confrontado com algumas destas situações que são autênticas red flags naquilo que pode ser o surgimento de cada vez mais situações de aparecimento de ilícitos criminais ligados a esta lógica dos ativos virtuais. Quando falamos aqui em possíveis ilícitos criminais, falamos numa panóplia de possíveis crimes. Falamos no branqueamento de capitais, falamos obviamente na fraude, na burla qualificada, naquilo que são depois alguns crimes de patamar de burlas informáticas, o phishing, o smurfing, botnet, tudo isso são, enfim, exemplos que nós podíamos aqui nomear. Deixo-vos aqui apenas a consideração que aquilo que a realidade nos diz é que o ilícito criminal normalmente mais linkado a este mundo dos ativos virtuais acaba por ser o próprio branqueamento de capitais. Obviamente os criptoativos, atendendo àquilo que são as suas características de maior mobilidade, de anonimato, de descentralização, podem, efetivamente, potenciar aquilo que são processos de branqueamento de capitais. Aquelas fases que normalmente estão aqui adstritas e estão aqui relacionadas com aquilo que é a ideia do processo de branqueamento de capitais, a fase de colocação, de placement, de circulação, de layering e depois de integração no próprio circuito financeiro, essas três tradicionais acabam também por ser utilizadas ou poderem utilizar estes ativos virtuais. Na fase da colocação é muito simples, o agente do crime vai introduzir essas vantagens de origem lícita naquilo que é o sistema financeiro através da própria compra de criptomoedas. Obviamente que aqui convém que o agente criminoso possa utilizar mercados de câmbio em ordenamentos jurídicos que tenham uma legislação deficitária naquilo que é a prevenção do branqueamento de capitais, ou que pelo menos ofereça uma maior simplicidade, um maior imediatismo no momento da criação das wallets. Agora, depois, na fase de circulação, aquilo que normalmente o agente criminoso faz é recorrer a um processo que se designa de chain hopping, enfim, muitos de vocês conhecerão, e que possibilita a troca entre a criptomoeda original e depois outras criptomoedas diferentes através de vários mercados de câmbio e através de várias contas. Depois, na fase de integração, as várias criptomoedas acabam por ser convertidas diretamente para moedas fiduciárias ou utilizadas na compra direta de bens e serviços. Isto para vos dizer que é um fenómeno complexo, ou seja, estes ativos virtuais acabam por estar aqui linkados a uma panóplia de crimes que têm, obviamente, características diferenciadas, que têm também metodologias de preparação e metodologias de enquadramento jurídico muito dispares, mas que sublinham aquilo que é um desafio concreto e que vem na senda também deste aviso número 1/2023 do Banco de Portugal. Exige-se literacia, exige-se um conhecimento técnico elevado para a total compreensão daquilo que é este mundo dos ativos virtuais. E quando falamos nessa literacia, falamos em vários patamares subsequentes, desde logo aquilo que é a necessidade de um acompanhamento jurídico presente, estruturado, aquilo que é também, diria eu, a necessidade da construção de alguns planos regulatórios e também legislativos adequados, por um lado, e por outro lado, nas próprias entidades, a exigência de construção de programas flexíveis de compliance que já estejam adequados a estas novas exigências. Tudo isto num perigo muito concreto, que é estas metodologias de prática de crimes desenvolverem-se naquilo que é um espaço digital menos regulável, com possível conflito de ordenamentos jurídicos, mas que exigem preparação de todos os intervenientes. Enquanto que a Joana fez aqui uma análise mais otimista, ou pelo menos mais aberta daquilo que são as potencialidades dos criptoativos, dos ativos virtuais e todos os caminhos que têm sido dados ao nível legislativo para o tratamento e, obviamente, para a consideração desta temática, não podemos deixar de ver aqui também aquilo que é a outra face da moeda e que se relaciona, obviamente, com as potencialidades para o crime, que vêm também, como a Joana agora irá abordar, sublinhar aquilo que é a necessidade de um enquadramento regulatório mais musculado, mais flexível e mais adaptável às próprias necessidades concretas deste tipo de ativos. João, sou eu. Desculpa, achei que ias dar aqui uma introdução da burla informática,
Não é necessário, apenas para dizer, Joana, que efetivamente esse caminho que tem sido dado em relação ao tratamento legislativo, no caso português, é diminuto. Aliás, faz parte um bocadinho daquilo que é o ADN legislativo português, ou enfim, ou hiperlegislativo português, que acaba depois por não tratar das questões essenciais. Todos aqueles crimes que nós estivemos a abordar, mas eu deixo aqui os PowerPoints para depois para um desenvolvimento, para uma consulta mais desenvolvida por parte dos participantes. Estamos a falar do branqueamento de capitais, obviamente, também da fraude, da burla, que tem ilícitos criminais próprios, mas tudo o resto que seja feito através do meio digital, os phishing, os smurfing, etc., são, no ordenamento português, tratados apenas nesta burla informática, que é um artigo 221 do Código Penal. Portanto, todas estas realidades estão aqui misturadas. Mas, de qualquer das formas, não sendo de especial relevância, fica aqui a nota para os nossos participantes deste enquadramento desta temática no ordenamento português. Muito obrigado. Claro, estava só a castigar-te pela nossa descentralização e pronto, houve aqui um pequeno ataque cibernético ao nosso discurso. Continuando então, vamos finalmente entrar no aviso do Banco de Portugal número 1 de 2023 e vamos fazer isto através de uma apresentação quase que corre o índice sistemático do diploma, começando as disposições gerais. Vimos já qual era o âmbito de aplicação deste diploma, quer a título subjetivo, quer a título depois daquelas que são as atividades e os serviços. O aviso faz também um conjunto de definições que muitas vezes remete para a lei do BCFT e estabelece aqui, sobretudo, os deveres. Um dever de controle, que iremos começar por ele, que é um dever bastante importante e ao qual é dada bastante ênfase. Os riscos, que o João vai falar de seguida, os procedimentos, a ótica da subcontratação, o dever de identificação e diligência e depois todo o conjunto de deveres que já é nosso conhecido no âmbito da lei do BCFT. Depois falar então das disposições complementares, transitórias e finais, que também já sabemos quando é que, ou já vimos que isto só irá entrar em vigor em julho. Começando então pelo dever de controle. Ora, queria começar por dizer que o aviso 3 de 2021, relativamente ao registro, exige que seja feita pelas entidades, a quando da sua aplicação, uma descrição de todos os mecanismos de controle interno para dar cumprimento às disposições legais e regulamentares na ótica do BCFT. O que é este dever de controle e o que é que estas entidades devem fazer? Devem definir um modelo eficaz de gestão de risco, com práticas adequadas à identificação, à avaliação e à mitigação dos riscos, sobretudo atendendo a que estas entidades têm de gerir um risco na utilização das novas tecnologias e de produtos que são por eles próprios suscetíveis de favorecer o anonimato. Devem desenvolver todas as políticas e procedimentos em matéria de BCFT. Isto inclui não só a própria política e procedimento de branqueamento de capitais, mas todo um conjunto de políticas cujos deveres estão também abrangidos por esta lei, por este regulamento. Seja o caso, por exemplo, da aceitação de clientes, chamemos-lhe terminologicamente aceitação de clientes, abertura, porque o dever de identificação e diligência deve ser acautelado, os procedimentos de conservação de documentos para dar cumprimento ao dever de arquivo, os procedimentos de gestão de risco, proteção de dados, de privacidade, de cibersegurança, de continuidade do negócio, enfim, todo um conjunto que depois dá cumprimento ao manual, que já veremos de seguida, farão parte de um dever de controle. Outra característica muito importante é a designação do responsável pelo cumprimento normativo e um membro executivo do Conselho de Administração. Já veremos que isto tem aqui algumas especificidades e o dever de controle importa também a título da comunicação das transações suspeitas, ou seja, no dever de cooperação com entidades, que é muito importante para garantir a prevenção e também na ótica corretiva de alguma prática de uma atividade criminosa. Temos aqui um comboio que procura de alguma forma descrever aquelas que são as linhas de controle no âmbito da cadeia de controle, passo o pleonasmo.
Antes da função de controle do cumprimento normativo, poderíamos ter aqui outra função que é, portanto, as áreas de negócio. Depois portanto, temos uma primeira linha com as áreas de negócio, temos uma segunda linha com a função de controle do cumprimento normativo, que pode ser acumulada com outras funções, como seria o caso, por exemplo, da função de compliance e função de gestão de riscos, e depois temos uma terceira linha que merece referência, que é o membro executivo do Conselho de Administração. Nem todas as regulamentações setoriais, portanto, esta opção é tomada, e foi o caso do aviso 1 de 2023. E depois temos o Conselho de Administração, que veremos agora de seguida todas estas funções e quais são os requisitos para estas funções. Queria deixar-vos aqui uma nota de que naturalmente as linhas de controle têm de ser adaptadas à realidade da entidade, ou seja, ao número de colaboradores, àquilo que é o volume de negócio, aos riscos da atividade, porque, como vimos, nem todas as entidades têm de prestar todos aqueles serviços e atividades e, portanto, é necessário garantir uma estrutura robusta para proteger as entidades contra possíveis ameaças cibernéticas que o João já nos teve a apresentar há pouco, proteger os investidores, que de facto cada vez mais são aqueles que infelizmente vêm ter connosco e nos batem à porta porque, enfim, foram alvo de alguma burla ou algum ataque, ou enfim, alguma entidade que não estava de facto registada. Garantir também uma gestão de riscos e, naturalmente, depois a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade dos ativos virtuais e da continuidade no negócio destas entidades. Deixar-vos uma nota de que a lei estabelece aqui a possibilidade de não existir uma segregação de função. O que é que este artigo, confesso que este artigo, quem lê à primeira vez está um bocadinho confuso, mas a ideia tem de existir uma segregação da função de controle do cumprimento normativo, que em regra é o responsável pelo cumprimento normativo, que pode então acumular as funções da gestão de risco e de compliance que já vimos, daquela função que monitoriza e controla, ou seja, das próprias áreas de negócio. Imagine-se o caso em que eu tenho uma entidade que quer começar a prestar serviços de câmbio entre moeda fiat e ativos virtuais. Se esta entidade tiver 3 colaboradores, naturalmente um colaborador vai ser responsável pela função de controle de cumprimento normativo, mas vai acumular funções com a gestão de riscos e eventualmente com as áreas de negócio. Ora, isto pode gerar alguma entropia ou algum conflito, mas para uma entidade que tem pouco volume de negócios, os clientes vai ser inicialmente pequeno. Numa primeira fase não se justificará pelo menos ter tantas funções e tantos colaboradores com esta entidade e, portanto, pode-se de facto prever que não exista esta segregação. O que é que o regulamento vem fazer? Vem impor thresholds, ou seja, sempre que a entidade tenha um número de colaboradores igual ou superior a 6, e aqui não estão incluídos os administradores, e sempre que os proveitos operacionais no último ano tenham sido inferiores superiores a 1 milhão de euros, estava a ler a lei ao contrário, esta segregação de função tem de acontecer, ou seja, eu tenho que ter áreas de negócio separadas da função de controle normativo. E aqui eu posso ter, por exemplo, o comercial, posso ter a pessoa que me vai fazer identificação e diligência, tirando com as medidas reforçadas, e vou ter depois a função de controle de cumprimento normativo separada. Depois tenho então um membro executivo que vai controlar esta função e depois tenho um conselho de administração que supervisiona e controla isto tudo. Vamos ver então quais são as funções de cada um. Começando pela função de controle do cumprimento normativo. Tem como funções definir e aplicar as políticas e os procedimentos à gestão eficaz de riscos, novamente aqui um grande enfoque na gestão de risco, garantir o cumprimento das normas de branqueamento de capitais. Isto pode ser feito de várias formas, por exemplo, garantir que todas as pessoas, todos os colaboradores relevantes tenham formação, que de facto é disponibilizada a informação relativamente às notícias
recentes ou à legislação e regulamentação aplicável, ainda que seja, por exemplo, a título de boas práticas e de soft law, que há todos os dias, ou quase dia sim, dia não, novas práticas de soft law. Depois, garantir também que o sistema de controle interno é adequado à própria da realidade, seja pela sua atualidade, suficiência, acessibilidade e abrangência, apoiar e preparar a execução da avaliação de eficácia, designadamente ao título do sistema de controle interno, ser um ponto de contacto com as entidades policiais ou judiciais, portanto, cumprir aqui o dever de cooperação, enviando reportes e relatórios, e assegurar então a tal disponibilização das comunicações que são feitas a todos os colaboradores. O que é que temos mais? Temos ainda outras funções que não estão aqui no PowerPoint, mas que eu vou só fazer uma breve referência. O aviso faz depois uma enumeração ao longo dos determinados deveres e obrigações de outras funções da responsabilidade do controle do cumprimento normativo. São elas, por exemplo, no caso das da matéria das medidas restritivas, em que o RSM tem de garantir o conhecimento permanente das listas de pessoas ou das entidades às quais sejam aplicadas medidas restritivas. Tem de também acompanhar a suficiência e a atualidade dos meios e dos mecanismos para assegurar essas medidas restritivas e depois fazer o tal papel de interlocutor e desempenhar as notificações necessárias e ainda de fazer os pedidos prévios de autorização para executar determinado tipo de transferência de fundos. Também não nos vamos aqui alongar, mais uma vez, na parte da transferência de fundos. Isto é o início da cadeia. Na verdade, o início acaba por ser nas áreas de negócio, que é garantido por esta função, ou seja, as áreas de negócio naturalmente têm de conhecer e adotar uma política de prevenção, uma política de conhecimento, pois só colaboradores que sejam conhecedores destas matérias é que podem identificar riscos, identificar suspeitas de práticas de crimes, enfim, entre outras, não é? Depois, o que é que temos? Temos um membro executivo do Conselho de Administração. Este membro é, portanto, um membro do Conselho de Administração que tem o pelouro em matéria de branqueamento de capitais e deve assegurar, naturalmente, a função, a linha de controle que está abaixo, portanto, a função de controle do cumprimento normativo e do respectivo responsável por essa função. Este membro vai depois fazer aqui a ponte com o Conselho de Administração, ou seja, vai reportar periodicamente ao órgão de administração a função que tem sido exercida, as atividades que têm sido exercidas e ainda também tem aqui o dever de reporte, pelo menos mensal, a todas as decisões em que não foram feitas o exercício do dever de comunicação. E, portanto, este reporte mensal, ou este reporte até periódico, mostra a preocupação e a importância desta temática num controle efetivo, hierarquizado e estratificado. Tem de acompanhar, portanto, os procedimentos corretivos das deficiências, tem de informar o Conselho de Administração das informações e das interações relevantes com as entidades externas, o Banco de Portugal, o IF, o TCAP, etc. E tem ainda de coadjuvar o cumprimento normativo, sempre que este lhe peça os pareceres ou as recomendações necessárias. Depois, finalmente, temos o Conselho de Administração, que deve ter um conhecimento adequado, que é garantido, já vimos, por exemplo, pelo reporte que é dado pelo membro executivo, deve ter um conhecimento adequado dos riscos do BCFT, da atividade da própria entidade, garantir uma cultura de prevenção e combate ao BCFT, que é feita, por exemplo, pela aprovação das políticas e dos procedimentos, designar o RSN, e essa é uma escolha muito relevante, por de avaliar a idoneidade, a qualificação profissional e a disponibilidade do mesmo, e portanto tem de acompanhar no fundo aquela que é toda a atividade dos membros da direção e dos colaboradores com funções relevantes. Ora, cabe a estas entidades obrigadas, designadamente ao Conselho de Administração,
não só designar um RSN, mas designar um RSN competente. Portanto, estas entidades são obrigadas a verificar os requisitos de idoneidade, de qualificação profissional e de disponibilidade para o exercício destas funções. A lei exige-nos que o RSN exerça as funções em regime de exclusividade, independentemente da natureza do vínculo com a entidade obrigada, e que não exerça outras funções, aliás, dentro da entidade, com aquela exceção que nós já vimos. Isto porquê? Porque se pretende garantir aqueles que também já eram requisitos impostos pela própria lei, de independência, de permanência e de autonomia decisória. E, portanto, naturalmente que poderia haver aqui espaço a algum conflito de interesse ou conflitos funcionais quando não se verifique esta segregação de funções, e é importante que essa situação seja acautelada, prevenida pelo responsável de direito. Quanto ao membro executivo do Conselho de Administração, e também para não perder muito tempo aqui e dar muito ênfase a isto, naturalmente que ele próprio, tendo um pelour e tendo uma responsabilidade tão grande, tem também de ter as características, os conhecimentos adequados ao exercício e ao desempenho das suas funções, tendo designadamente acesso irrestrito a toda a informação e documentação. Ora, quanto à criação destas entidades, que eu já referi por CASPES, VASPES, dependendo da designação europeia ou do GAFI, é necessário adotar as políticas e os procedimentos a este controlo interno. Nós optámos aqui por alguma terminologia que pode ser naturalmente alterada, desde que os procedimentos e os requisitos sejam garantidos. Ou seja, por exemplo, é necessário garantir o dever de identificação e diligência. Se chama outro nome, não abertura de clientes, mas enfim, agora confesso que me falha, mas identificação e diligência é completamente indiferente, desde que de facto estes deveres estejam acautelados. Esta identificação e diligência também vai além do conhecimento do cliente, como veremos aqui de seguida. Mas, portanto, o que é que merece, se calhar, aqui alguma ênfase? Diria que, ao título da cibersegurança, porque os riscos são, de facto, grandes, a tecnologia tem um papel preponderante nestas entidades e, portanto, as exigências que são feitas pelo aviso ao nível dos sistemas de informação são bastante grandes, quer por este, quer pelo aviso de registro. Isto quer dizer o quê? Que estas entidades devem ter, por exemplo, bases de dados de acesso restrito, ou seja, têm diferentes classificações e perfis de acesso hierarquizadas, em que, por exemplo, ao Conselho de Administração, ou melhor, ao pelour do membro executivo, deve ser dado acesso a toda a informação, mas o mesmo não será aplicável, por exemplo, à cadeia de negócios, à cadeia da área de negócios. Devem também ser adotadas ferramentas de análise de redes ou histórico de operações associadas a endereços e a wallets que estejam presentes em listas negras, e deve também permitir-se que exista uma detectação da utilização de tecnologia que permita ofuscar a identidade ou a localização, ou seja, por exemplo, o uso de VPNs e de IPs. Isto creio que é relativamente básico para todos, não é? Ou seja, tecnologia e tecnologia de registro distribuído, naturalmente as políticas de cibersegurança, de informática, de continuidade de negócio devem ser bastante robustas e bem pensadas, naturalmente, com todas as tecnologias que são aplicáveis, mas garantindo todos estes deveres e, sobretudo, este controle interno e a gestão de riscos adequadas. Uma novidade é que o aviso vem dizer que todas as políticas e procedimentos têm de ser feitos em língua portuguesa. Isto era uma questão, porque, como vocês sabem, sobretudo em Portugal, temos muitos investidores estrangeiros a fazerem ou a serem os impulsionadores e os sponsors destas entidades, e, portanto, por nossa parte da advocacia, acaba por termos de fazer aqui versões bilíngues, porque naturalmente a versão portuguesa tem de ser sempre enviada depois para o regulador. Aqui, a política de compliance, queria só dizer também que
de reportes que são reportes, deve garantir-se os reportes externos, mas também os reportes internos, ou seja, como já vimos ali na nossa cadeia de controle. Quanto aos deveres das entidades obrigadas, não vou dar muita ênfase porque acabam por ser os deveres que já estão na lei. Dar-vos nota aqui também no dever de comunicação e pegando aqui neste último ponto que referi das políticas, de que existe uma obrigatoriedade de se fazer um relatório anual relativamente às irregularidades que são encontradas, que deve ser feito até 28 de fevereiro de cada ano, sendo, portanto, o próximo ano o primeiro ano em que isto vai entrar em vigor. A gestão de riscos, como o João já disse e bem, o mercado de criptoativos é de facto pela sua descentralização, pelo seu pseudo-anonimato, mas também pela celeridade, ou seja, pela velocidade a que as transações ocorrem, acabam por dificultar também aqui uma verificação em tempo real e, portanto, a gestão de riscos assume uma importância preponderante. E a violação destes deveres que estão aqui enumerados e que depois são concretizados no regulamento constitui, ou poderá constituir, no caso da sua violação, uma contraordenação que abarca coimas que vão até 1 milhão de euros. E temos aqui exemplos já, como sabem, e é de conhecimento de todos, que já aconteceram coimas no âmbito da violação destes deveres. Um exemplo disso foi em Nova Iorque, com uma exchange muito conhecida, a Coinbase, que acabou por pagar 50 milhões de dólares e, portanto, isto mostra de facto a importância que é dada aos deveres no âmbito do BCFT. Quanto ao dever de identificação e diligência, nos termos daquilo que se estabelece na lei, no artigo 23, sabemos que estas entidades devem estabelecer os procedimentos de identificação e diligência sempre que estabeleçam relações de negócio, que efetuem transações ocasionais e, neste caso, é importante referir que sempre que exista uma transferência de fundos ou uma transação executada no âmbito de ativos virtuais, o threshold geralmente aplicável de 15 mil euros é reduzido para 1.000 euros. Sempre que se suspeite que as operações possam estar relacionadas com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, o que é que isto quer dizer? Que eu, se for um colaborador que sou pouco informado ou que não tenho conhecimento dos riscos, não vou conseguir suspeitar e, portanto, mais uma vez aqui, é muito importante que existam colaboradores conhecedores destes riscos e das boas práticas de BCFT. Quando é que também deve ser feita a identificação e diligência? Sempre que existam dúvidas sobre a veracidade ou a adequação dos dados de identificação, que acabam por ser aqui também conceitos subjetivos indefinidos que reforçam naturalmente a importância dos colaboradores diligentes. Estava eu a dizer há bocadinho que a identificação e diligência têm vários vetores, não é só os elementos de identificação e comprovação gerais do cliente, ou seja, aquilo que se chama de KYC, mas é também uma compreensão do tipo de cliente e do respectivo perfil ou do negócio, ou seja, o Know Your Transaction, o KYT. E é também relevante aqui, naturalmente, o conhecimento daquilo que são os beneficiários efetivos, daquilo que são as pessoas politicamente expostas ou os titulares dos cargos políticos ou públicos. E uma grande novidade ou diferenciação do aviso é de que o aviso vem limitar o tipo de operações que podem ser realizadas sem proceder à identificação do cliente, ou seja, a lei diz-nos que muitas vezes podemos fazer exceções e identificar um bocadinho depois o cliente antes de executar a transação. O mesmo não se aplica a estas atividades pelo risco que acarretam. E estabelece ainda também um maior controle sobre aquela que é a origem e o destino dos ativos virtuais, sendo que depois é obrigatório que certas informações acompanhem, portanto, as transferências deste tipo de ativos. Na senda também daquela que era a chamada Travel Rule, que tinha sido proposta pelo Gafi, mas que eu vou tentar aqui fazer uma explicação breve deste esquema sem entrar muito no tema das transferências. Ora, se eu quiser aqui transferir
criptoativos para o João, aliás, vou pôr ao contrário, o João quer-me transferir criptoativos para mim. O João tem uma exchange, que tem aqui uma wallet, não é? E, portanto, sempre que ele der a ordem de transferência, numa primeira fase, o VASP, ou seja, o exchange em que ele estiver a fazer isto, deverá determinar se a contraparte, ou seja, se eu sou também, ou tenho em mim mesma, estou a utilizar uma VASP, ou uma CASP. E, portanto, devo identificar essa CASP, no caso de existir. Neste exemplo, portanto, quer o originator, quer o beneficiary, são ambos VASPs. Devo avaliar se o beneficiário VASP é uma contraparte elegível e devo fazer isto através da consulta, portanto, entidades externas, informações que sejam fiáveis, fidedignas e de facto independentes. Já existem inúmeras empresas que o fazem e também existem aqui naturalmente todos aqueles canais que as próprias entidades noutros setores já têm na sua disponibilidade, e verificar se existe aqui algum risco utilizado ou não no âmbito do beneficiário. Completando todo o processo de DD, já se pode então ter a primeira relação de negócio ou a primeira transação ocasional, e sempre que houver utilização desta segunda VASP, ou seja, sempre que vamos lhe chamar corretora, sempre que a minha corretora, a minha exchange já tiver sido verificada pela exchange do João, então naturalmente que no futuro, havendo um risco potencialmente mais baixo sobre a minha VASP, esta VASP já não vai ser objeto de tanta identificação e diligência, mas muito mais do seu próprio beneficiário. Qual é o objetivo disto tudo, no fundo? É garantir um trato sucessivo dentro da blockchain e permitir que serviços que são utilizados como os mixers, como, enfim, todo um conjunto de panóplia de crimes para evitar que eu consiga acompanhar as transações de uma ponta à outra, não é? O trato sucessivo, se consigam fazer e, portanto, se consiga detectar mais facilmente cada vez que existe a utilização do dinheiro com fins ou de origem ilícita. Claro que isto é tudo muito giro, mas acaba por ser muito difícil acompanhar em tempo real e fazer esta DD, esta avaliação e esta diligência, porque as transações em criptomoedas são feitas, enfim, em segundos ou tendencialmente em segundos, e portanto é muito complicado haver esta identificação e esta diligência face à celeridade das transferências. Quanto à identificação e diligência, queria só dar nota de que este recurso à videoconferência como procedimento alternativo de comprovação dos elementos identificativos faz todo o sentido no mundo em que é descentralizado e virtual. Sem prejuízo de se admitir estes procedimentos alternativos, isto muitas vezes requer mais informação e documentação adicional e também sistemas de cibersegurança e sistemas e softwares adequados e proporcionais que de facto permitam aqui garantir a confidencialidade e a privacidade desta transmissão que é feita através da captação de som, de imagens e de dados em tempo real. Agora, o que é importante aqui referir? Esta identificação e diligência por videoconferência pode ser utilizada pela própria CASP ou pode também ser utilizada por via das entidades que são subcontratadas, naturalmente com cumprimento de várias salvaguardas e requisitos técnicos próprios. Dar nota que o recurso à videoconferência não prejudica os outros meios de comprovação utilizados, seja, por exemplo, aliás, até podem ser utilizados em conjunto. Penso no caso, por exemplo, da chave móvel digital ou de outros meios de assinatura eletrónica qualificada e da utilização das plataformas de interoperabilidade. Eu tenho imensa dificuldade com esta palavra, mas, portanto, todas as plataformas que utilizam os prestadores de serviços qualificados, como Senda, Multicert, etc. Portanto, todos aqueles que são regulados pelo regulamento EIDAS.
O que é que o artigo 2, depois deste anexo, vem estabelecer, que é bastante relevante? Que estas entidades que exercem ativos virtuais, antes de utilizarem a videoconferência, devem garantir um conjunto de requisitos. Um desses exemplos é efetuarem uma análise de risco que identifique especificamente os riscos de BCFT que estão associados ao procedimento em questão, ou seja, verificarem se o elemento de identificação é passível de ter todos os elementos que são necessários, por exemplo, a fotografia, o nome completo, a assinatura, a data de nascimento, a nacionalidade, etc. Portanto, tem de se garantir que o documento de identificação é completamente legível. Estas entidades têm também de realizar todos os testes de efetividade e de segurança do procedimento, que são feitos não apenas no momento prévio à própria da videoconferência, mas também numa base periódica, de forma a garantir que o seu funcionamento é correto e adequado, e sobretudo também para garantir aqui um controle periódico e mais atualizado daquelas que são as novas tendências da prática criminosa, designadamente da fraude. Tem também ainda, finalmente, de obter um parecer prévio do responsável pelo cumprimento normativo, que, sendo o responsável nestas matérias, conhece a adequação dos mecanismos e dos riscos adotados. Depois, só uma nota de que é possível fazer a subcontratação destes deveres, e antes de passar a palavra, João, não sei se já me estou a estender um bocadinho, que é possível subcontratar os deveres que vimos de branqueamento de capitais, mas isto naturalmente está sujeito a um conjunto de regras. Por exemplo, não se pode nunca excluir a responsabilidade do próprio CASP. A subcontratação não pode diminuir a qualidade das medidas e dos procedimentos que são adotados. Deve garantir-se a análise dos riscos que estão subjacentes à própria da subcontratação, por exemplo, através de adoção de políticas e procedimentos de subcontratação e de contratos escritos que prevejam a responsabilização em caso de falhas e que garanta o cumprimento de todo o normativo e da legislação, ou seja, todo o normativo interno e externo, portanto, legislação e políticas e procedimentos da própria entidade, mas também aqui uma nota de que, relativamente à subcontratação no âmbito da identificação e da diligência, esta só é possível desde que as entidades sejam entidades financeiras ou sejam entidades de natureza equivalente. João, agora sim, vamos entrar na parte mais interessante da gestão de risco e dos fatores de risco. Obrigada. A parte mais interessante é a parte final, estamos já na reta final desta antena aberta, e eu estava apenas aqui, talvez para lá de uma exposição sobre aquilo que são, ou aquilo que é a gestão de risco, os fatores de risco, numa ótica de dever de controle, que tu já abordaste também de forma inicial, parece-me salutar recuperar aquilo que é uma informação muito importante da tua parte da apresentação e que se relaciona diretamente com aquilo que é a existência de termos agora verdadeiramente aquilo que é um triângulo de controlo normativo no âmbito desta prevenção de branqueamento de capitais, que funciona dentro da própria empresa e que tem funções, portanto, específicas na sinalização de situações limite em que possam estar, obviamente, envolvidas suspeitas ou prática do ilícito criminal de branqueamento de capitais. Temos o responsável pelo cumprimento normativo, que já vem desde a primeira versão da Lei 83/2017, mas temos agora também, com este aviso do Banco de Portugal, aquilo que são, enfim, competências próprias do membro do CA, que tem responsabilidade agora também em termos de prevenção de branqueamento de capitais, e no vértice aquilo que é o próprio CA, que fica aqui também, de certa forma, incluído nesta preocupação normativa de prevenção daquilo que é o fenómeno do branqueamento de capitais. Parece-me um ponto importante, e parece-me um ponto importante prévio àquilo que é depois o dever de controle e a operacionalização desse dever de controle e dessa ótica de gestão de risco. É que não restam agora dúvidas também, como ponto prévio, que a investigação está a ser levada para dentro das próprias entidades. Portanto, o responsável pelo cumprimento normativo e todas as novas
entidades, os novos intervenientes que têm aqui, melhor dito, responsabilidades nesta ótica de prevenção de branqueamento de capitais, devem também recolher informações e devem também fazer aquilo que é a operacionalização do dever de comunicação de operações suspeitas. O problema é que este dever de comunicação das operações suspeitas acaba por estipular que o responsável pelo cumprimento normativo e estes novos atores no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais devem comunicar sempre que tenham conhecimento, sempre que suspeitem ou sempre que tenham razões suficientes para suspeitar. Portanto, estamos aqui a falar de conhecimento direto, de conhecimento indireto e, em terceiro lugar, eu diria de um conhecimento quase presuntivo. Essa era a primeira nota que gostava aqui de deixar. Em segundo lugar, também não podemos esquecer que este papel do responsável do cumprimento normativo, e agora no âmbito deste aviso do membro do CA e do próprio CA, não tem um papel meramente passivo de sinalização dessas situações. Como a Joana disse e bem, devem propor aquilo que são alterações, aquilo que são correções de deficiências e aquilo que parece ser a consubstanciação clara, claríssima, diria eu, de um poder de ver de melhoria dos quadros de prevenção de branqueamento de capitais dentro dessas entidades obrigadas. Em terceiro lugar, e por último, e como introito a este capítulo, eu diria que tudo isto e estas novas exigências deste aviso do Banco de Portugal parecem exigir aquilo que é um dever, novamente, de formação forte destes ativos, com o desenvolvimento, obviamente, do entendimento, da preparação e do conhecimento jurídico, mas mais do que isso, com uma quase exigência de apuramento da sua sensibilidade jurídica. Agora, como a Joana disse bem, ela esteve a analisar aquilo que são os deveres, enfim, iniciais que constam na própria lei de prevenção de branqueamento de capitais e depois, como a Joana disse, enfim, foram alvo de vários desenvolvimentos no âmbito daquilo que é a regulamentação específica sectorial, mas a verdade é que este dever de controle e este dever de gestão de risco vai ter também especificidades próprias no âmbito dos ativos virtuais. A gestão de riscos assenta, obviamente, naquilo que é uma lógica de avaliação dos riscos e nos controlos que lhes estão associados, sempre por referência àquilo que são critérios de proporcionalidade, àquilo que são critérios de adequação, e que se relacionam com uma risk-based approach, tendo em conta a própria atividade desenvolvida por parte dessa entidade obrigada. Portanto, estamos aqui a falar em indicadores meramente enunciativos e não taxativos de natureza do cliente, de natureza da atividade do cliente, a forma de estabelecimento da relação de negócio, da localização geográfica, das transações efetuadas, do histórico do cliente, etc, etc. Mas a verdade é que depois, no âmbito daquilo que são ou que é este dever de controle e esta gestão de riscos nos ativos virtuais, acabam por existir aqui algumas especificidades. No próximo PowerPoint vamos encontrar aquilo que é efetivamente ou que são efetivamente essas características. Na identificação dos concretos riscos de branqueamento de capitais inerentes àquilo que é uma realidade operativa específica, no âmbito das entidades que operam e exercem atividades com ativos virtuais, o aviso vem também ajudar a definir aquilo que são alguns standards, alguns indicadores que podem ajudar no momento de operacionalização, de interpretação daquilo que podem ser ou não riscos de efetivação e de materialização dessas vulnerabilidades ao nível do branqueamento de capitais. Eu deixei-vos, e eu e a Joana deixámos aqui alguns, não teremos obviamente tempo de os abordar a todos, mas o tipo dos ativos virtuais, os protocolos utilizados, a natureza e o escopo de cada canal, o valor total dos ativos virtuais disponibilizados, o emitente, o número e valor das operações, enfim, são ou parte da base que nós já conhecíamos, nomeadamente em outros setores de atividade, mas adapta-se aqui, obviamente, às concretas características das entidades obrigadas que exerçam as suas atividades no âmbito do branqueamento de capitais. Atenção também, porque é importante que o próprio aviso, naquilo que são os seus anexos, nomeadamente no anexo 2, no anexo 3 e no anexo 4, acaba por fazer um desenvolvimento daquilo que são aspectos a considerar na apreciação de situações indicativas, em primeiro lugar, de risco reduzido,
e aqui por referência àquilo que é o anexo 2 ao aviso, por referência também àquilo que são outras situações de risco potencialmente mais reduzido, aqui por referência ao anexo 3 do aviso, e depois também a outras situações de risco potencialmente mais elevado. Quando estamos enfim, a operacionalização destes 3 anexos, daquilo que são estes indicadores de riscos, cabe depois àquilo que é o próprio intérprete, e aqui o intérprete será, como nós já vimos, o responsável pelo cumprimento normativo, aquilo que poderá também ser o novo membro do CA, fazer aquilo que é um processo inicial de classificação da possibilidade de estarmos perante ali ou não, perante uma situação que possa implicar um risco de branqueamento de capitais. Obviamente que depois esta primeira triagem ou esta primeira classificação é o passo inicial num procedimento mais complexo e mais desenvolvido de avaliação, que permitirá depois, enfim, que seja esse risco classificado como reduzido, moderado ou elevado. Nós deixamos aí no PowerPoint aquilo que são alguns exemplos de riscos reduzidos, de riscos moderados e de riscos elevados, sendo também certo que esta classificação dos riscos pode ser feita não só com esta qualificação qualitativa em função de ser reduzido, moderado ou elevado, e que faz, no fundo, aquilo que é uma organização, uma sistematização e uma abordagem metodológica ao conjunto total de indicadores, tentando lhe dar uma gradação em função da sua importância efetiva, mas, dizia eu, essa classificação de riscos pode ser também feita em função de outros vetores e em função de outros critérios, por exemplo, em função do cliente, em função da atividade ou o canal de distribuição, em função da localização, entre outros. Como estes PowerPoints vão ser depois distribuídos, acaba por não ser muito interessante estarmos aqui a fazer uma análise demasiado exaustiva desses indicadores, mas de qualquer das formas fica pelo menos essa hierarquização aqui presente. O resultado deste processo, baseado numa ótica de risk-based approach, baseada numa ótica de consideração dos indicadores gerais e depois, concretamente, nos indicadores presentes agora nos anexos deste aviso para as entidades que exercem a sua atividade no âmbito dos ativos virtuais, resulta um valor final de risco que é feito sempre por consideração àquilo que é uma matriz de análise de risco. Aqui vocês podem encontrar nesta matriz de análise de risco aquilo que é a classificação de um grau de probabilidade e de um grau de impacto, e é no cruzamento destes 2 graus que depois nós vamos ter aquilo que é classificação ou valor final do risco e que, dependendo de ser baixo, médio ou elevado, vai exigir das entidades e, concretamente, destas entidades que exercem sua atividade com âmbito dos ativos virtuais, uma série de operações e uma série de reações com vista a minimizar. Aqui temos que entender que, obviamente, acabamos por ter uma escala de 3 níveis, tendo em conta estes graus de probabilidade e estes graus de impacto. Aqui a probabilidade como uma possibilidade de eventual materialização de uma vulnerabilidade e o impacto, a consequência da materialização dessa vulnerabilidade. Temos uma probabilidade de impacto baixo, uma probabilidade ou impacto médio, uma probabilidade ou impacto elevado. Isto vai fazer, obviamente, com que depois as próprias entidades obrigadas tenham que reagir de forma qualitativa àquilo que é esta avaliação de risco. O que eu deixo aqui como palavra final, e antes de passar também a palavra à Joana para os comentários finais dela e antes do Q&A, é que toda esta rede legal que começou há uns anos atrás com aquilo que é a Lei 83/2017, que foi sendo desenvolvida para o âmbito da atividade imobiliária e que depois, mais recentemente, para as áreas, mais recentemente agora para os ativos virtuais, é um esforço conjunto e é um esforço evolutivo, é um esforço qualitativo que exige de todos os intervenientes aquilo que é um conhecimento aprofundado destas redes legais, mas sobretudo aquilo que é, e aqui no papel de advogado, o conhecimento dos loopholes legais existentes. O dever de formação, o dever de preparação de todos os intervenientes jurídicos é por isso muito fundamental. E, enfim, a RSA e a Antena Aberta, materializando e partilhando gratuitamente também parte do seu know-how, dão também aqui o seu contributo na compreensão destas matérias. Joana, algum comentário final?
Não, creio que vou repetir o meu comentário inicial, ou seja, de facto temos vindo a acompanhar estas iniciativas legislativas e regulatórias, vamos continuar a fazê-lo. E, portanto, sempre que tenham alguma questão ou necessitem de alguma ajuda nestas matérias, sejam clientes, sejam não clientes, ou seja, todos os investigadores, alunos, estudantes, todas as pessoas que nos estão a assistir, que eu não tenho aqui acesso aos oradores, portanto eu nem sequer me consigo ver, que nos contactem, nós vamos deixar aqui os nossos e-mails no final, portanto estamos disponíveis para vos ajudar. E agradecer a presença de todos, são uma quinta-feira às 7h15 da tarde. Espero que a formação tenha sido útil e esclarecedora, e estamos disponíveis se tiverem questões, seja agora, seja por e-mail. Sim, se como a Joana disse, alguém tiver alguma questão que queira colocar por chat, ou pode ligar a câmara e, enfim, ligar o microfone, ou para fazer algum comentário à temática aqui apresentada. De qualquer das formas, como nós sabemos que normalmente estes fóruns não são muito participados e as dúvidas surgem naturalmente depois, como a Joana disse bem, tem os nossos contactos, os nossos e-mails, e teremos todo o gosto e, sobretudo, toda a disponibilidade em poder pensar estes temas convosco.